essa questão. Agora, eu queria deixar bem claro, até para algum pai que possa estar escutando a gente nesse momento, que a criança que tem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ele não tem problema nenhuma de inteligência, tá? Ele consegue aprender, ele tem dificuldade para aprender, ele precisa de alguns mecanismos diferenciados do tradicional, do normal, para que ele consiga despertar a atenção dele. Rosemary, crianças hiperativas, o esporte traz benefícios? O esporte eu sei que traz benefícios para qualquer pessoa. Exato. Aliás, dos 8 aos 80 anos. Eu sou daqueles que também acredito, corpo são, mente sã, não é? E eu acho que o esporte ele tem que ser praticado até o último dia da sua vida. Sempre que puder, né? Porque se você estiver praticando uma atividade física, dificilmente você terá algum problema intelectual, algum problema neurológico. Exato. Suas funções estarão preservadas. E provavelmente você morrerá, né, ainda lúcido. Exatamente. E nós percebemos isso, né? É muito difícil você encontrar um intelectual que morra esclerosado ou com alguma senilidade. Exatamente. Não é verdade? Um homem que pratica atividade física, que sempre praticou esporte. Mas, enfim, o esporte, a prática desportiva, traz benefícios para uma criança hiperativa? Porque desenvolve muita coordenação motora, não? Muito, trabalha muito coordenação e eu acho que ajuda bastante, porque é um momento que ela está ali para desgastar energia, realmente ela tem de sobra, né? Então ela vai queimar bastante ali dessa energia e trabalha também a condição de disciplina, que é o que ela precisa. A criança hiperativa, ela precisa muito de limite, ela precisa muito de norma, ela precisa muito de disciplina. Isso sendo cobrado, inclusive, com frases curtas, com lembretes a toda hora, entendeu? Até dentro de casa eu falo, pais, coloquem perto do armário do filho, por exemplo, a listagem de horário semanal dele, data das provas, todos os livros e cadernos sempre juntos para facilitar, auxilie no primeiro momento a arrumar essa mochila desse aluno, um dia deixa ele arrumar sozinho, depois verifica, para ir criando o hábito e lembrete sempre com frases curtas para esse aluno, para que ele consiga absorver rápido aquela mensagem, às vezes pedir para que ele repita, entendeu? O que foi que eu te falei, né? Pai e mãe, para ver se ele pegou, se ele memorizou. Porque esse direcionamento é tudo que uma criança com hiperatividade precisa. E no esporte ele acha isso, né? O esporte tem muita disciplina. Você revelou que desses alunos que vocês recebem, 15% deles apresentam esse transtorno. Mas o restante dessa população também apresenta dificuldades com relação à disciplina? Porque eu percebo o seguinte... Hoje é difícil você encontrar uma criança ou até mesmo um adolescente que saiba estudar. Eu não sei se é a deficiência das escolas, tanto públicas quanto privadas, ou se realmente nós não temos ainda um método de estudo desenvolvido pelos nossos educadores. Veja só, uma grande maioria que aparece lá para fazer esse trabalho, eu acho que é o momento que a gente preenche aquela lacuna que vem. Terminou o período de escola da criança, o pai sabe que ela tem, de repente, um esporte para fazer, ela tem um curso de inglês, que hoje em dia as crianças, elas têm, às vezes, até excesso de atividade, né? E ela tem, por obrigação, é claro, o dever de escola, se preparar da prova, revisar o que foi dado em sala de aula. E nesse momento, às vezes, o pai se perde agora. Como é que eu vou fazer? Eu não estou em casa, minha esposa não está em casa. Quem vai direcionar, quem vai auxiliar, como ele não foi desenvolvido o hábito desde criança de ter esta visão e esta responsabilidade, ele também não vai fazer sozinho, e aí vão começar os acúmulos, vão começar as deficiências, os deveres que não vão ser entregues, né? É aquele corre e atropelo na hora de prova, estudar em cima da hora porque tem prova, o que não é verdade, a gente tem que estudar no dia a dia, né? É verdade. Então, esse é o segredo do sucesso. Exatamente. E é isso que a gente tenta passar para os nossos alunos. Todos os dias estudar um pouquinho, exatamente, de preferência aquela matéria que você
Teve aula pela manhã, você faz uma pequena revisão, você sempre fica com de ter tido o dever daquela matéria ou não. Você sempre fica com a matéria em dia. Exatamente. E aí chega no final do ano, tranquilo. Eu acho que assim, o segredo do trabalho, que assim, a gente tem tido muito sucesso, uma resposta muito positiva, as coordenadoras, inclusive das escolas, conhecem nosso trabalho, e ficam bem satisfeitas, me recebem muito bem, porque eu faço o contato do aluno com a escola. O curso para os pais? Indicam, sim, porque elas confiam muito no trabalho que a gente desenvolve. Por quê? A gente faz um trabalho com bastante orientação, bastante conhecimento, mas principalmente eu acho que o nosso foco é despertar prazer de aprender. Né? O aluno, ele tem que aprender a gostar do que ele está fazendo. E eles aprendem? A gostar de estudar, a gostar de aprender? Olha, Pedro, a grande maioria dá uma resposta muito positiva. Muito positiva. Porque a gente percebe isso. Claro que é uma parcela mínima da sociedade, mas tem pessoas que não querem aprender. E tem aquelas, agora a grande maioria, que estão preparadas para aprender. Sente um prazer enorme ao aprender a aprender. Exatamente. Né? Porque nós precisamos até aprender a receber informações, conhecimento, saber, aprender a adquirir cultura. Muitas pessoas não querem. Né? Até muitos famosos não querem. O nosso presidente, por exemplo, já disse que não gosta. Né? Ele detesta ler. Infelizmente, né? Infelizmente, porque isso é um péssimo exemplo para a população. Exatamente, para o resto, né? Mas, assim, a maioria dos meninos, eles realmente não estão motivados e realmente a metodologia das escolas, oferecida no Brasil em geral, eu acho que já deixa um pouco a desejar. Os meninos estão precisando de muito mais, né? Eles estão muito na frente, eles estão na época da informática, né? Então, eles precisam, assim, de recursos, muito mais recursos do que o que é oferecido. Talvez esse seja o nosso desafio, né? De despertar a atenção, a curiosidade dessas crianças e desses adolescentes para outras possibilidades alternativas de conhecimento, a não apenas a internet. Isso. E eu observo, assim, com grande incidência nesses meninos que têm uma resposta muito positiva. Eles chegam, geralmente, quando vão procurar um trabalho desse, eles já chegam muito criticados, muito cobrados por pai e mãe, pela escola, professor, o aluno, quando ele não está bem informado, se o aluno é levado, se o aluno conversa mais um pouquinho. Muitas vezes com fama de burro. Exatamente. Ele já fica rotulado como sendo mau aluno, né? E esse aluno, automaticamente, ele é posto de lado, o que é muito errado. Porque uma turma onde nós temos 35 alunos, se tem 2, 3 com um comportamento que está dando mais trabalho um pouquinho, esses 2, 3 são os alunos que têm que ser mais vistos. Eles não têm que ser postos de lado. O professor tem que ter um conhecimento e conseguir, dentro de uma dinâmica, trazer esse aluno para o nível da turma. Certo. Ele tem que ver em como que ele pode conseguir atingir a mensagem para esse aluno, né? Aliás, você tem uma lista aqui, até mesmo do curso onde você trabalha, curso Nota Máxima, que são algumas dicas para o professor trabalhar com esses alunos que têm maiores dificuldades. Alguns sintomas de hiperatividade. Que têm sintomas de hiperatividade. Mais inquietos. E aí tem, dica número 1, evite colocar alunos nos cantos das salas. Por que isso? Porque ele é um aluno que ele precisa ter mais atenção. O professor precisa estar percebendo mais esse aluno para elogiá-lo, não para criticá-lo, tá? Na menor coisa comportamento que ele tiver favorável e acertado, isso tem que ser valorizado imediatamente. Ele precisa muito disso. No canto da sala também é mais fácil de fazer bagunça. Mais fácil, né? de fazer bagunça, de ficar fora do alcance de visão do professor, né? Então, ele vai se comunicar, ele vai se dispersar com mais facilidade. Dica número 2, afaste-as, né? De portas, janelas, para evitar que se distraiam com outros estímulos. Com os fatores externos, né? Alguém que passou pela janela, como os pais falam, passou um mosquito perto dele, ele voa junto. Aliás, até essa grande escritora Lia Luft já falou isso, que quando ela era criança,
ela percebe hoje que ela tinha um déficit de atenção, mas não como uma criança hiperativa, aquela que ficava irrequieta. Não, ela ficava olhando pela janela e imaginando 1000 histórias. Né? E muitas vezes ela se percebia o seguinte: